Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Gabriel Arcanjo. Vou apresentar a atividade avaliativa 1 da disciplina de Fundamentos da Mecânica dos Sólidos, ministrada pelo professor Bernardo Neto. Vou apresentar um pouco sobre noções de vetores, noções de vínculos e discutir acerca das equações de equilíbrio. Então, a primeira situação que nós precisamos imaginar é de dois vetores que existem em um plano XY. Com esses dois vetores, nós conseguimos realizar alguns tipos de operações. Podemos realizar a soma desses dois vetores, podemos realizar a subtração deles, podemos escalonar um dos vetores, em que nós multiplicamos o vetor desejado por um escalar. Podemos realizar também o produto vetorial entre os dois vetores. Nesse caso, podemos imaginar agora os mesmos vetores A e B, agora existentes em um plano XZ. O resultado do produto vetorial entre os vetores A e B será um vetor normal ao plano que contém os vetores AB. Então, o que isso significa? Como os meus vetores AB estão no plano XZ, o resultado do produto vetorial entre eles apontará na direção y positivo. Se eu estivesse fazendo ao contrário o produto vetorial, B produto vetorial A, o meu vetor resultante apontaria na direção y negativo. Agora vamos discutir um pouco de noções de vínculos. Bom, mas o que são vínculos? Para entender isso, nós podemos imaginar a seguinte situação. Nós temos dois pilares de concretos enterrados no chão, e sobre esses dois pilares nós posicionamos uma prancha de madeira. Os pontos em que a prancha de madeira toca os pilares, nós podemos intuitivamente chamar de pontos de apoio. E esses pontos de apoio são os nossos vínculos, e dependendo da forma que eles são construídos, vão ter comportamentos diferentes. Para entender esses comportamentos, nós precisamos estudar os tipos de vínculos. Temos três: o apoio de primeiro gênero, apoio de segundo gênero e o apoio de terceiro gênero. O apoio de primeiro gênero vai restringir os nossos movimentos somente em uma direção, no caso na direção Y. Ou seja, nós conseguimos mover a prancha para a direita e para a esquerda livremente, sem nenhum tipo de reação oposta. Nós conseguimos rotacionar a prancha também para o sentido horário, para o sentido anti-horário, mas nós não conseguimos mover a prancha no sentido vertical, ou na direção Y. De forma muito parecida, o apoio de segundo gênero também nos limita a movimentação na direção Y, e agora também nos limita a movimentação na direção X, ou na direção horizontal, né, por assim dizer. Mas ele não nos limita o movimento rotacional, nem para o sentido horário, nem para o sentido anti-horário. Dessa maneira, o apoio de terceiro gênero vai limitar os nossos movimentos em todos os sentidos. Ele vai oferecer uma força de reação na direção X, vai oferecer uma força de reação na direção Y e agora também vai oferecer uma força de reação a qualquer movimento de rotação, ou melhor, a qualquer momento de alavanca. Então, nós não conseguimos mais rotacionar a nossa prancha. Dito isso, agora nós podemos explorar um pouquinho mais a teoria. Então, o que acontece com a nossa prancha se nós posicionarmos uma carga de peso P em cima dela? Como os nossos pilares vão enxergar a distribuição dessa carga? Primeiro, nós podemos simplificar o problema usando o diagrama que acabamos de aprender, em que os nossos pilares são representados respectivamente por apoios de segundo e primeiro grau. A nossa prancha é representada por um eixo, pelo seu eixo no caso, sem espessura, sem massa e absolutamente rígido, e a nossa carga é representada por um vetor que aponta para baixo com magnitude P. Podemos observar também nos nossos apoios o que acabamos de aprender. O nosso apoio de segundo gênero ele vai oferecer uma força de reação no sentido Y, que a gente está chamando de RY1, e no sentido X, que a gente chama de RX. E o nosso apoio de primeiro gênero ele vai oferecer somente uma força de reação no sentido Y, que a gente chama de RY2. A gente pode falar também que essa prancha tem comprimento L
e a nossa carga está posicionada a uma distância A do primeiro ponto de apoio e a uma distância B do segundo ponto de apoio. E para nós descobrirmos como vão se comportar as forças RY1 e RY2, nós podemos utilizar as equações do equilíbrio, ou as equações universais da estática. Basicamente, nós podemos utilizar ela porque nós consideramos que o nosso sistema está em equilíbrio. Então, a primeira equação ela vai nos dizer que todas as forças que atuam na direção x precisam resultar em zero. De forma análoga, a equação 2 nos diz que todas as forças que atuam na direção y também resultam em zero. E, de maneira bem interessante, a equação 3 também nos informa que todas as forças que estão relacionadas a um torque ou todos os momentos de alavanca do sistema precisam também resultar em zero. Bom, então começamos a avaliação pela equação 1. Olhando todas as forças que atuam no eixo x, conseguimos encontrar somente a força de reação do apoio de segundo gênero Rx. Então podemos dizer que Rx é igual a zero, o que faz muito sentido, porque a nossa força P, que é a principal força desse sistema, ela atua somente no eixo y. Então não existe nenhuma resultante que aponta no eixo x. De forma análoga, podemos olhar também para as forças que atuam no eixo y. E encontramos três forças, RY1, RY2 e P. Os sinais são dados pela direção, ou melhor, pelo sentido em que essas forças apontam. Como RY1 e RY2 apontam para cima, convencionamos o sinal positivo. Como P aponta para baixo, convencionamos o sinal negativo. Dessa forma, temos que RY1 mais RY2 é igual a P. Bom, e a terceira condição que conseguimos concluir vem da análise da equação 3. Temos que lembrar que o momento de alavanca ele vai ser dado por uma força, por a relação de uma força com o braço de alavanca em que essa força atua. Então, temos que olhar força a força. Primeiro, analisando a força RY1, podemos ver que ela atua exatamente no ponto de referência que estamos tomando, que é o ponto de apoio 1. Então, o seu braço de alavanca vai ser zero, logo, o momento de alavanca gerado por essa força vai ser nulo. Se olharmos para a força P, entretanto, podemos ver que ela atua a uma distância A do ponto de apoio 1, ou seja, esse momento vai ser P que multiplica A. Se analisarmos agora, aliás, vai ser P que multiplica A positivo, porque o momento vai ser no sentido horário, e convencionamos o sinal positivo. Agora, se olharmos a força RY2, vamos ver que ela gera um momento de alavanca em relação ao ponto 1 com o braço A mais B, que seria L. E como é um momento no sentido anti-horário, convencionamos o sinal negativo. E assim podemos concluir que RY2 é igual a P que multiplicar dividido por L. Nós podemos também fazer essa mesma análise para o ponto tomando como referência o ponto de apoio 2, lembrando que o momento é uma força relacionada a um braço de alavanca. Então, quando olhamos para a força RY2, podemos ver que agora ela vai atuar exatamente em cima do nosso ponto de referência. Então, seu braço vai ser zero, seu braço de alavanca vai ser zero, e seu momento de alavanca, o momento de alavanca gerado por essa força vai ser nulo. Bom, agora de maneira diferente, o momento de alavanca gerado pela força RY1 vai ser diferente de zero, porque agora ela atua sobre o ponto de referência 2 com um braço de alavanca L. E como o momento gerado é no sentido horário, convencionamos o sinal positivo. Já a força P vai atuar com um braço de alavanca B em relação ao nosso ponto de apoio 2. E como o momento de alavanca gerado é no sentido anti-horário, convencionamos o sinal negativo. Dessa maneira, conseguimos encontrar a relação RY1 vai ser igual a P que multiplica B dividido por L. Só lembrando que RY1 e RY2, quando somados, resultam na força P, como visto na primeira análise que nós fizemos. Bom, mas então, o que podemos retirar de tudo isso? Nós aprendemos agora a calcular as forças que são distribuídas através da nossa prancha de madeira
para os nossos pontos de apoio. Isso significa que agora nós temos informação para projetar os nossos pontos de apoio para aguentarem a devida carga. Bom, mas como nós vamos descobrir a carga que a nossa prancha de madeira vai aguentar? Bom, isso fica para o próximo vídeo.